Você já teve a sensação de que está vivendo no piloto automático, seguindo um roteiro que você não escreveu e aplaudindo em cenas que não te emocionam? É a sensação de acordar, trabalhar, comer, dormir e sentir que os dias são apenas cópias uns dos outros, perdendo lentamente a cor e o sabor. É uma fome que não é de comida e uma sede que não é de água. É a dor silenciosa de se sentir como um espectador na sua própria vida. Esse sentimento tem um nome: vazio existencial. A crise silenciosa do nosso tempo. A falta de um porquê que nos puxe da cama pela manhã com energia e intenção. A maioria de nós foi ensinada que o propósito é como um tesouro escondido, que um dia, com sorte, vamos encontrar. Mas e se essa for a maior mentira que nos contaram sobre uma vida com significado? E se esse roteiro em branco não for uma maldição, mas um convite? E se o propósito não for algo que se encontra, mas algo que se constrói, tijolo por tijolo, com as próprias mãos? Nesta jornada, neste guia prático, não vamos procurar por mapas de tesouro. Vamos nos tornar arquitetos. Vamos aprender as ferramentas para construir uma vida com propósito, mesmo partindo do absoluto zero. Para nos tornarmos arquitetos de um novo propósito, precisamos primeiro entender por que a antiga estrutura ruiu, ou por que o terreno parece tão vazio. O sentimento de falta de propósito não é um defeito de fabricação. Ele é um sintoma, geralmente, de duas causas profundas que muitas vezes andam de mãos dadas. A primeira causa é uma traição silenciosa contra nós mesmos. Pense que dentro de cada um de nós existe uma espécie de bússola interior, uma vocação, um conjunto de interesses e talentos únicos que aponta para o que nos faz sentir genuinamente vivos e autênticos. Quando somos crianças, essa bússola funciona perfeitamente, mas à medida que crescemos, o mundo nos entrega um mapa, o mapa da nossa família, da nossa cultura, da sociedade, o mapa do caminho seguro, do emprego estável, do relacionamento esperado, do que é considerado sucesso. E por medo ou por necessidade de aprovação, nós guardamos nossa bússola interior no bolso e passamos a seguir o mapa que nos foi dado. Essa traição, no entanto, é mais profunda do que imaginamos. Muitas tradições de sabedoria nos ensinam que nossa alma, antes mesmo desta jornada, se propõe a aprender certas lições. O chamado da nossa bússola interior não é um mero capricho, é o nosso currículo evolutivo. O vazio que sentimos ao seguir o mapa dos outros é o sinal de que estamos matando aula na escola da vida. É a nossa essência nos dizendo: não é por aqui. A lição que viemos aprender está na outra direção. A segunda causa do vazio é construir a casa do nosso propósito em um terreno instável. Nós colocamos o centro de gravidade da nossa vida, a nossa fonte de significado, em coisas que, por sua natureza, são frágeis e estão fora do nosso controle absoluto. Nós baseamos nosso propósito em um cargo, mas um dia somos demitidos. Baseamos nosso propósito em um relacionamento, mas as pessoas mudam ou nos deixam. Baseamos nosso propósito em nossa juventude, mas o tempo é implacável. Muitas vezes, fazemos isso justamente porque estamos ignorando nossa bússola interior. É mais fácil e rápido buscar um propósito no aplauso dos outros do que ter a coragem de seguir o chamado silencioso da nossa própria alma. Quando essa fundação externa racha, e ela invariavelmente sempre racha em algum momento, toda a nossa casa do significado desmorona junto. O vazio que sentimos é o choque de perceber que construímos nossa identidade sobre areia movediça. Então, o vazio surge de duas fontes interligadas: de ignorar nossa bússola interior e de construir nossa casa em terreno frágil. Reconhecer isso é o diagnóstico. É o primeiro passo para pegar a bússola de volta e começar a procurar por um terreno sólido e verdadeiramente seu. E se esse diagnóstico, a ideia de uma bússola interior ignorada ou de uma casa construída em terreno frágil, já te trouxe um momento de clareza, eu te faço um convite. Se você está pronto para parar de seguir mapas antigos e começar a construir sua própria jornada com mais propósito, aproveita este momento para se inscrever no canal.
Você se junta a uma comunidade de arquitetos da alma e me ajuda a continuar trazendo as ferramentas para essa construção. É rápido, e então continuamos para os passos práticos. Com nossa comunidade reunida, vamos ao trabalho. Se o propósito não é encontrado, mas construído, precisamos de um projeto e de ferramentas. Este é o guia prático do arquiteto da alma, dividido em 3 passos fundamentais: escavar, construir e testar. Passo 1. A escavação, encontrando a matéria-prima. Antes de construir, um arquiteto estuda o terreno. Nossa primeira tarefa é escavar nosso próprio terreno interior para encontrar a matéria-prima do nosso propósito. Essa matéria-prima são nossos valores e interesses mais autênticos, que muitas vezes foram soterrados por anos de expectativas externas. Pegue seu diário e, com a curiosidade de uma criança, explore estas perguntas. O que te dava alegria pura na infância, antes do mundo te dizer o que era importante ou dava dinheiro? Desenhar, montar coisas, cuidar de animais, contar histórias. A resposta contém uma pista da sua natureza essencial. Se dinheiro não fosse um problema e você tivesse a garantia de não fracassar, o que você faria com seu tempo? Não censure a resposta, apenas escreva. Esta pergunta nos ajuda a ver nossos desejos livres do medo. Que tipo de problema no mundo te causa uma indignação genuína? A injustiça social, a destruição da natureza, a crueldade com os animais, a desinformação. Muitas vezes, nosso propósito está escondido naquilo que mais nos incomoda. Somos chamados a ser a solução para o problema que mais nos afeta. A armadilha a evitar aqui é o julgamento. Ao escavar, você pode encontrar partes de si que não gosta. Inveja, ressentimento, desejos infantis. A tendência é se criticar. Resista. Um bom arquiteto não odeia o barro ou a pedra bruta. Ele apenas entende suas propriedades para poder construir com eles. Nesta fase, seu único trabalho é ser um arqueólogo honesto, não um juiz. Passo 2. O primeiro tijolo, a ação mínima virtuosa. Depois de escavar e encontrar algumas pistas, a tentação é planejar uma grande catedral. É um erro que leva à paralisia. A sabedoria estoica nos ensina o oposto. O propósito não nasce de uma grande visão, mas do ato de assentar o primeiro tijolo, perfeitamente. A ferramenta aqui é a ação mínima alinhada com seus valores. Uma antiga lei da vida nos ensina que cada ação de hoje é uma semente para a colheita de amanhã. Se sua investigação apontou para um valor de ajudar os outros, sua ação mínima hoje não é fundar uma ONG. É mandar uma mensagem para um amigo que está passando por um momento difícil. Se sua bússola aponta para a criatividade, sua ação mínima hoje não é escrever um livro. É escrever um único parágrafo. A armadilha a evitar aqui é a grandiosidade. Nossa mente, viciada em resultados espetaculares, pode desprezar a pequena ação dizendo: isso não vai resolver minha crise existencial. É preciso entender que o objetivo do primeiro tijolo não é construir a parede, mas sim gerar momentum. É um voto de confiança em si mesmo, um ato que prova para sua psique que você é capaz de agir em alinhamento com seus valores. O propósito emerge do acúmulo dessas pequenas vitórias. Passo 3. O teste da estrutura. A experimentação consciente. Você não precisa se casar com o primeiro tijolo que assentar. Trate seus potenciais propósitos como experimentos científicos, não como sentenças de prisão perpétua. A ferramenta para isso é o projeto de 30 dias. Escolha uma das pistas que você descobriu na escavação e crie um pequeno projeto de 30 dias em torno dela. Se você acha que seu propósito pode ser ensinar, comprometa-se a criar um post de blog ou um vídeo curto por semana durante um mês, ensinando algo que você sabe. Se acha que pode ser o bem-estar físico, comprometa-se a fazer 20 minutos de caminhada todos os dias, por 30 dias. Ao final do período, analise os dados. A pergunta não é "eu tive sucesso", mas sim "isso me energizou ou me drenou?". A armadilha a evitar aqui é a busca por validação externa. Você pode iniciar seu projeto esperando aplausos, visualizações ou reconhecimento.
Mas o único dado que importa nesta fase é interno. A atividade que te dá mais energia, mesmo quando é difícil, mesmo que ninguém veja, é onde seu propósito reside. A transformação do propósito é um processo de dentro para fora. Foque na sua energia interna, e os resultados externos se tornarão uma consequência, não o objetivo. As ferramentas práticas nos ajudam a construir o barco. Mas para onde o levamos? Para responder a isso, precisamos olhar para o mapa mais antigo e universal da transformação humana, a jornada do herói. O grande mitologista Joseph Campbell, após estudar mitos de todas as culturas e de todos os tempos, descobriu uma estrutura narrativa que se repete em todos eles, o que ele chamou de monomito. É a história de um herói que vive em um mundo comum, recebe um chamado para a aventura, enfrenta provações e retorna transformado. Esta não é apenas uma estrutura para histórias, é a estrutura da nossa própria vida psicológica quando buscamos um propósito. O vazio existencial que sentimos é, na linguagem de Campbell, o momento em que o herói está estagnado no mundo comum, é a recusa em atender ao chamado da alma para a aventura do autoconhecimento. A sensação de estar no piloto automático é a vida no vilarejo segura e previsível, mas sem crescimento. A crise, a dor, a perda de sentido, tudo isso é o chamado à aventura. É a sua alma dizendo: este mundo já não é grande o suficiente para você. Há um novo território a ser explorado. Nossa primeira reação é quase sempre a recusa do chamado. Nós temos medo do desconhecido. Preferimos a segurança da nossa infelicidade familiar à incerteza de uma nova jornada. É aqui que muitas pessoas ficam presas por anos, na dor da estagnação. Mas se aceitamos o chamado, nós cruzamos o primeiro limiar e entramos no ventre da baleia, uma metáfora para a noite escura da alma. É um período de caos, confusão e desorientação, onde nossa antiga identidade é completamente dissolvida. É aqui que enfrentamos nossos testes, aliados e inimigos, que nada mais são do que as nossas próprias projeções, nossos medos, nossas crenças limitantes e as novas sabedorias que encontramos no caminho. A lição de Campbell para a busca de propósito é revolucionária. O propósito do herói não é, na verdade, encontrar o tesouro ou salvar a princesa. O verdadeiro propósito é a jornada em si. É o processo de enfrentar os dragões do seu mundo interior, de morrer para o seu antigo eu e de renascer como um indivíduo mais completo e integrado. O tesouro que ele traz de volta para o seu mundo comum é a sua própria transformação, a sua sabedoria recém-adquirida. Portanto, quando você se sentir perdido, sem um propósito claro, lembre-se da jornada do herói. Seu propósito, neste exato momento, talvez não seja encontrar sua paixão ou mudar o mundo. Talvez seu propósito agora seja simplesmente ter a coragem de atender ao chamado, de dar o primeiro passo para fora do seu mundo comum, de enfrentar o primeiro teste, de aceitar que a jornada em si, com todas as suas incertezas e desafios, é o seu grande propósito. A jornada do herói nos oferece um mapa para a transformação, uma promessa de que, ao final da provação, encontraremos um tesouro. Mas e se não houver tesouro? E se a sensação de vazio for uma condição fundamental da existência? É para essa pergunta, a mais difícil de todas, que o filósofo franco-argelino Albert Camus dedicou sua vida. Camus nos apresenta o conceito do absurdo. O absurdo é o divórcio, o conflito entre duas coisas. De um lado, o desejo humano inato por sentido, ordem e clareza. Do outro, um universo que nos responde com um silêncio irracional e indiferente. O vazio existencial, para Camus, não é uma falha psicológica. É o resultado de um ser humano consciente olhando para o universo e não encontrando um propósito pré-fabricado. Para ilustrar como viver nesse estado, Camus recorre a um antigo mito grego, a história de Sísifo. Sísifo foi um rei astuto que desafiou os deuses e, como punição, foi condenado por toda a eternidade a uma tarefa fútil e sem esperança: empurrar uma rocha imensa até o topo de uma montanha,
apenas para vê-la rolar de volta para o vale toda vez que ele se aproximava do cume. À primeira vista, este é o retrato do sofrimento absoluto, uma vida sem propósito, definida por um esforço inútil e uma repetição sem fim. Muitos dias de nossa vida moderna se parecem com o trabalho de Sísifo. As tarefas repetitivas no escritório, as obrigações domésticas que nunca terminam, a sensação de que estamos empurrando a mesma pedra todos os dias sem chegar a lugar algum. Mas é aqui que Camus faz sua virada genial. Ele nos diz que Sísifo é o herói do absurdo. Por quê? Porque ele é lúcido. Ele conhece a totalidade de sua condição miserável. Ele não tem esperança de que a rocha um dia ficará no topo. E é nessa consciência, nessa ausência de ilusão, que reside sua liberdade e sua vitória. Camus nos convida a focar no momento em que a rocha rola montanha abaixo. Sísifo agora precisa descer para buscá-la. Essa caminhada, essa pausa entre os esforços, é o momento da consciência. Ele está acima de sua rocha. Ele contempla seu destino. E é durante esse retorno que ele pode, com seu desprezo, dizer não aos deuses que o condenaram. A lição de Camus para a nossa busca de propósito é radical. Talvez o sentido da vida não esteja em fazer com que a rocha permaneça no topo da montanha. Talvez o sentido esteja na qualidade da nossa luta para empurrá-la. O propósito não está no resultado, mas no próprio esforço, na dignidade, na consciência e na rebeldia com que enfrentamos a nossa tarefa diária, por mais repetitiva que seja. É por isso que Camus termina seu ensaio com uma das frases mais impactantes da filosofia do século XX. A própria luta para chegar ao cume é suficiente para preencher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz, não porque ele tinha esperança, mas porque ele encontrou liberdade e propósito no ato de empurrar sua pedra com consciência. Ele se tornou o mestre de sua tragédia. Para nós, a lição é a mesma. Nosso propósito pode não estar em uma grande meta futura, mas na dignidade, na presença e na excelência com que escolhemos empurrar a nossa pedra hoje. Para ilustrar essa verdade final, imagine a história de dois arquitetos. O primeiro arquiteto passou a vida inteira buscando o lugar perfeito para construir sua obra-prima. Ele estudou mapas antigos, climas, topografias, viajou o mundo, das montanhas mais altas às costas mais remotas. Mas em todo lugar, ele encontrava um defeito. Um solo um pouco arenoso demais, um vento que não soprava na direção certa, uma luz que não era perfeita ao entardecer. Ele morreu com os projetos mais brilhantes que o mundo já viu, mas com as mãos limpas, sem nunca ter assentado uma única pedra. Ele passou a vida inteira procurando pelo porquê perfeito, e por isso nunca começou o como. A segunda arquiteta recebeu um pequeno e simples lote de terra sem nada de especial. Ela não questionou o terreno, ela apenas começou a trabalhar. Ela sentiu a terra, observou o sol, estudou as plantas que ali cresciam e, com o que tinha, assentou a primeira pedra. No dia seguinte, a segunda, e assim por diante. Ela encontrou seu propósito e sua alegria não na visão da catedral futura, mas na presença e na excelência com que colocava cada tijolo, a cada dia. Ao longo de uma vida, seu lote de terra comum se transformou em um santuário de beleza e força, nascido não de um lugar perfeito, mas de uma prática dedicada. Nossa cultura nos ensina a ser o primeiro arquiteto, a procurar a paixão perfeita, o chamado divino, o propósito ideal, antes de nos comprometermos a agir. O resultado é a paralisia do vazio, uma vida passada na sala de planejamento. A sabedoria que buscamos aqui é a da segunda arquiteta. Pare de procurar o terreno perfeito para a sua vida. Honre o terreno em que você está agora, com todas as suas imperfeições, e simplesmente comece. Assente o primeiro tijolo. Viva o seu caminho com intenção. O poeta Rainer Maria Rilke escreveu: tenha paciência com tudo o que não está resolvido em seu coração e tente amar as próprias perguntas. Viva as perguntas agora. Talvez você então, gradualmente, sem perceber, viva um dia distante o caminho para a resposta. Não busque a resposta final.
Apenas viva o seu caminho com intenção. O propósito é a consequência inevitável. Continue comigo, porque a sua história merece ser vivida com intensidade, presença e significado. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil para você. Parabéns por chegar até o final do vídeo. Isso mostra o quanto você está comprometido em melhorar como pessoa, e esse é o primeiro passo para qualquer transformação. Agora me conta nos comentários. Qual foi a principal pista sobre seu propósito que você descobriu em sua escavação interior? E qual será o primeiro e menor tijolo, a menor ação que você se compromete a assentar esta semana na construção do seu propósito? Compartilha comigo, porque o ato de se comprometer publicamente já é o primeiro passo da sua transformação. Se não souber o que comentar, escreva mudança. Assim saberei que você assistiu até o final. Eu leio todos os comentários com carinho. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e fazer parte dessa comunidade que busca evolução todos os dias. Aqui, você encontra ensinamentos práticos para aplicar no seu dia a dia e seguir crescendo sempre. Inclusive, deixo aqui 2 vídeos cheios de sabedoria para você continuar sua jornada de evolução. Até a próxima!